Deus abençoe sua vida, Smith, novamente. E hoje, para a gente conversar um pouco sobre corações entulhados. É algo que Deus tem falado comigo, trazido muito a mim nas últimas semanas, nos últimos tempos, no último processo, onde eu vi alguns desentulhamentos do meu coração. E muitas vezes a gente não faz ideia do que um coração entulhado é capaz de fazer com a gente. E hoje eu estava meditando na história de Jonas e eu gostaria de fazer um paralelo para que a gente possa entender melhor. Ora comigo? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por estarmos aqui, graças por esse tempo e pedimos que o Senhor, meu Pai, se assente nessa mesa conosco. Que o Senhor venha conversar conosco, meu Pai, para que o Senhor venha cumprir aquilo que te apraz. Em nome de Jesus. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que possamos receber de Ti. Amém. Jonas, ele, durante um bom tempo, não sei você, mas eu tratei Jonas como um rebelde. Não, Jonas fugiu da vontade de Deus, Jonas fugiu da vontade de Deus. Até que chegou um dia onde eu me encontrei no mesmo lugar que Jonas. E eu entendi que muitas vezes a gente não quer ser rebelde por vontade, no nosso espírito, mas a nossa carne, ela vai guerrear contra. E quando o nosso coração ele está sujo, quando ele está entulhado, quando existe nele senso de justiça própria, quando a gente permite ser contaminado, quando a gente olha para o outro falando assim, ele não merece isso. Quando a gente está ferido, quando a gente está machucado, magoado com alguém, com alguma coisa, a gente vai relutar em cumprir a vontade de Deus. A gente vai até parecer que estamos obedecendo, mas no nosso coração não está ok, não está alinhado. E é muito sutil. Só que existem alguns sintomas. A gente começa a reparar que a gente muda, a gente fica diferente. Eu costumo dizer que se o rio de Deus não está fluindo, existe alguma pedra impedindo. Aonde a gente não está sentindo paz, alegria, aonde está faltando fruto do Espírito, é porque existe alguma coisa ali impedindo, alguma barreira, algum impedimento. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo para que nos revele, para que a gente possa enxergar, porque afinal de contas, como vamos nos arrepender daquilo que a gente não enxerga? E também para que a gente possa, após enxergar, para que a gente possa entregar verdadeiramente. Hoje em dia eu peço ao Senhor da seguinte forma, o Senhor é o rio que tem a água, que eu tenho certeza que é forte o suficiente para derrubar qualquer muro e qualquer barreira. Então, diante daquilo que Ele me mostra, eu peço ao Senhor, rompe essa barreira. E o Senhor tem feito uma grande obra. E Jonas, ele estava numa situação, num caos, onde quando a gente para analisar de forma histórica, os ninivitas, eles eram um povo de requinte, de crueldade diante dos seus prisioneiros, diante dos povos onde eles atacavam. Há quem diga que a família de Jonas foi morta pelos ninivitas, mas nada muito claro. Só que a gente tem certeza de que era um povo muito mau, que tratava, não apenas sitiava uma cidade, não apenas conquistava ela para si, mas eles faziam questão de humilhar. Eles faziam questão de maltratar. E isso, imagina que você está assistindo algum jornal daqueles bem sanguíneos, bem cheio de notícias maravilhosas, sabe? Que você termina cheio do Espírito Santo se você assistir ele. E tá passando lá a notícia que fulano fez isso, fulano, aí vamos imaginar, o povo assírio fez isso, o povo assírio fez aquilo, só coisa ruim, só coisa terrível, só coisa tenebrosa. Arrancou a pele, furou os olhos, empalhou um ser humano vivo. E aí você vai ouvindo. E existem pessoas que são mais inclinadas à justiça própria, ao senso de injustiça. Quando ela sente que algo não está certo, o orgulho grita, ela não consegue estar assim, ela não consegue sequer ter domínio sobre aquilo.
E essa pessoa, digamos que ela é Jonas. E diante de uma ordem do Senhor, vai a Nínive e proclama que eu vou destruir. A palavra diz que Jonas, num discurso com Deus, numa conversa com Deus, ele fala: eu sabia que você ia perdoar, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, é compassivo. Jonas conhecia Deus, Jonas andava na presença de Deus. Foi o lugar de onde ele fugiu. Por quê? Porque a carne dele, a carne de Jonas disse assim, ó, não, tá errado, é injusto. E a carne dele, por causa de um coração que se contaminou, estava sendo mais forte do que o desejo dele em obedecer ao Senhor, do que a consciência dele dos votos que ele havia feito diante do Senhor. E muitas vezes esses somos nós. A gente diz, Senhor, eis-me aqui, e a presença dele está fluindo maravilhosamente, até que nós vamos nos frustrando, até que nós vamos nos decepcionando, até que nós vamos recebendo coisas que nos fazem entrar num lugar de isolamento, nos fazem entrar num lugar onde a gente não quer, a gente não, é aquela história assim, eu já perdoei, eu aqui, ele ali. Esse lugar é um lugar onde o rio do Senhor fica impedido de fluir a outras vidas, até mesmo a essa vida. A gente não vai deixar determinadas pessoas participar mais da nossa intimidade, porque não foram preparadas para isso. Mas o nosso coração precisa estar livre para servir. E não servir de uma forma orgulhosa, mas de uma forma generosa. Uma forma como quem entende que o prisioneiro, ainda que ouça, ainda que entenda, ele não consegue corresponder, porque ele é prisioneiro. Um dia o Senhor Jesus salvou a minha e a sua vida, para que a gente pudesse ser luz e sal, para que a gente pudesse ser como Estevão, diante de um povo que apedrejava ele, ele olhava para o céu e dizia, Pai, perdoa-os. É possível quando? Quando a gente se enche do amor de Deus. Como? Pedindo Espírito Santo. Se o Senhor não liberar amor em mim, eu por mim mesma não consigo. Quando a gente se humilha verdadeiramente diante da presença e a gente clama por Ele, afinal de contas, amor é um fruto do Espírito. A gente clama, a gente suplica como quem entende que não tem em si mesmo condição alguma. Então, a gente pode ver Ele fluir. Ele mostrar para nós coisas que precisam sair de dentro de nós. Ele nos levar a lugares de arrependimento, a lugares de cura, para que, curados, possamos também ser cura na vida de outros. Como? Permitindo o rio fluir. A força não é nossa, o trabalho não é nosso, apenas um coração limpo. O que o Senhor nos pede é, filho meu, dai-me o seu coração. Então a gente precisa ter o cuidado de não se contaminar, cuidado com as sementes, com aquilo que estamos ouvindo, cuidado com as conversas, cuidado com aquilo que pode macular o nosso coração, porque isso pode nos levar a impedir o rio de Deus de fluir em nós, em amor, em serviço. A gente precisa ter esse cuidado. E diante de momentos onde nos contaminamos, precisamos ir diante dele reconhecer, nos humilhar e clamar a ele, clamar para que sejamos limpos. Foi no clamor de Jonas que ele foi restituído à presença. Quando Jonas entendeu que ele perderia esse lugar, o lugar da presença, ele se humilhou. E existe mais uma coisa também que eu gostaria de falar. Um momento onde Jonas ele vai e dorme no barco, ele fica ali meio anestesiado. Eu sempre acreditei que Jonas tinha entrado num momento meio depressivo pela rebeldia, mas eu descobri por experiência que quando nós estamos em dívida, quando a gente tem que entregar algo que Deus nos confiou e a gente não entregou, a gente entra numa dívida. Até que essa dívida seja quitada, até que a gente faça aquele movimento que a gente sabe que precisa ser feito, há um peso sobre nós. O peso de cumprir esse mandato. Essa tarde eu estava sentindo um peso, assim, um peso diferente.
E eu falei, Senhor, que peso é esse? Vi um sono. A gente pensa logo o quê? Meu Deus, que carga é essa? Mas não, Deus queria que eu falasse com uma pessoa, que eu havia falado algo ontem, mas não estava completo, precisava terminar de falar, e o Senhor abriu a visão e eu clamei, Senhor, tem misericórdia de mim, me mostra o que o Senhor quer. E Ele me mostrou. Ele me deu uma palavra dele, uma palavra confirmando a outra palavra e abrindo o entendimento. E eu pude ligar a essa pessoa, pude mandar uma mensagem para essa pessoa e trazer o recado que Deus queria que eu trouxesse, para que aquela pessoa pudesse entender a resposta que o Senhor queria entregar a ela. Muitas vezes a gente não entende a responsabilidade que existe sobre nós. A gente precisa estar atento. Por quê? Porque nós fizemos votos na presença do Senhor. Nós temos alianças com o Senhor e nós precisamos ser fiéis a ela. Só que sem esquecer que toda a nossa condição vem dele e nós precisamos nos humilhar todos os dias e pedir: tem misericórdia de mim, porque eu dependo do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por essa palavra e pedimos que o Teu Espírito continue abrindo a nossa visão e nos dando entendimento. Que o Teu Espírito venha nos convencer daquilo que precisamos ser convencidos. E que venhamos, meu Pai, andar nos Teus caminhos, fazer o que Te agrada, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Em nome e pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida.